Chamar meus irmãos. Eu quero convidar o Espírito Santo a permanecer conosco e não sair daqui. Oh, glória. Vem cá, meus irmãos. É uma família abençoada, não é? Minhas raízes, com minhas lágrimas, todas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos. Bom dia, meninas que vão entrando, já vai compartilhando. Bom dia. Não quero que em mim se perca. Desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume. Bom dia, Valdineia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, meninas. Quem vai entrando aí já vai chamando, já vai compartilhando. Estamos de volta aí com as nossas lives devocionais. Bom dia, Eliana. Nossas lives devocionais, né? Não prometo todos os dias, mas prometo que sempre que possível estarei aqui. Agradecer já a todas as meninas aí que estavam sempre perguntando sobre as lives, né? Falando que estava sentindo falta. Então, super agradeço aí o carinho de todas vocês, as preocupações, tá? Mas, assim, não foi nada demais, né? Foi só uma... Como é que eu falo? Falei com as meninas que Tiago 3 para mim me confrontou legal. Me confrontou de verdade, Tiago, capítulo 3. Então, resolvi mergulhar-me, né, a Tiago 3 e aqui hoje estou, tá? Vamos começar falando sim de Tiago 3, foi o devocional de hoje. Tem sido meu devocional de bastante dias. Já de início, né, de Tiago 3, eu vou indicar um livro aqui, tem me ajudado muito, que é Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer, tá? Esse livro é maravilhoso. Por quê? Tiago 3 é difícil? Ele não é difícil, né? Deixa eu tirar aqui o sol. Tiago 3, ele não é difícil de ler e entender. Tiago 3 é muito fácil de ler e entender. Porém, ele é muito difícil de ser praticado. Foi aí que me pegou Tiago 3. Tiago 3 é difícil de colocar em prática. Bom dia, Mônica. Bom dia, mulheres determinadas. Bom dia, meninas. Bom dia a todas vocês. Que grande honra é para mim estar aqui com vocês, né? Um grande privilégio do Senhor, né? Cara, eu não tenho nem explicação. É isso aí, Eliane. Tiago 3 dá pra gente ler e entender perfeitamente, né? Só que colocar Tiago 3 em prática, aí que o bicho pega. Dependemos totalmente do Espírito Santo para conseguir colocar Tiago 3 em prática. Bom dia, Cíntia Peçanha. Bom dia, Rita. Bom dia, meninas. Quem vai chegando aí, ó, já vai botando um coraçãozinho, já vai enviando, compartilhando essa live, porque essa live vai falar conosco. É uma live necessária para o tempo que vivemos hoje. É uma live necessária para mim, é uma live necessária para você, é uma live necessária para os seus filhos, é uma live necessária para a sua família. Tiago 3... A carta de Tiago é uma carta que deve ser lida por todos os cristãos. Eu falo assim, Vanessa, ainda não li a Bíblia. Começa por Tiago. Começa pela carta de Tiago, depois vai para os evangelhos, depois vai para Romanos, depois vai para Gálatas, porque são livros necessários na vida de um cristão.
Porque muitas das vezes acaba sendo complicado começar de Gênesis, porque o Antigo Testamento tem muitos assuntos que a gente não consegue entender perfeitamente de início. Mas quando começamos a ler a Bíblia através do Novo Testamento, através das epístolas, através dos evangelhos, tudo começa a clarear na nossa mente. Tiago 3 me paralisou de verdade, mas me paralisou por não conseguir colocar ele em prática. O quão difícil é ter domínio próprio, que dirá domínio da nossa língua, na verdade. E Tiago 3, ele fala exatamente disso, da necessidade que temos de saber dominar a nossa língua, porque se soubéssemos o quão poderosa a nossa língua é, sabe? A nossa língua, ela é poderosa demais, é um órgão tão pequeno, mas tão poderoso, tão poderoso. E esse livro aqui da Joyce Meyer, ele é muito interessante, porque ele contém, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 páginas desse livro são de versículos bíblicos, versículos da Bíblia, que fala sobre a língua, sobre o poder da nossa língua, o poder da nossa boca, o poder da nossa fala, o poder da palavra. Então, Tiago 3, ele vai falar isso, do poder que temos na palavra. Nós não temos noção do poder da palavra, mas éramos para ter, porque Gênesis já mostra o poder da palavra. Gênesis, ele mostra pra gente, porque foi através da palavra que o Senhor fez tudo. Sabe? Foi através da palavra que o Senhor criou todas as coisas, foi através da palavra. E Tiago 3 vai falar sobre isso, vai falar sobre o poder da palavra, o poder que a nossa língua tem. E isso é muito sério, sabe? Então, Tiago 3 para mim foi um confronto. Né? Eu fiquei sumida aí do Instagram há quanto tempo? Sendo confrontada por Tiago 3. Fui atrás de livros e esse livro aqui, ó, tá comprado, ó, há um tempão, porque eu não sei se acontece com vocês, às vezes eu compro o livro porque alguém indicou, porque eu gostei do título, e aí esse livro fica lá e de repente Deus te desperta a ler aquele livro pro momento certo, pra hora certa, pro momento adequado. Tem sido assim com a minha estante de livros, tem livros ali que eu não li ainda, mas tem livros que quando eu falo assim, Senhor, fala comigo, e ele me traz à memória algum livro que está comprado ali, quando eu pego ele começa a falar. Um dos livros que transformou a minha vida foi O Cavaleiro Preso na Sua Armadura. Transformou muito a minha vida, transformou meu modo de pensar, transformou meu modo de viver, é claro, além da Bíblia, né? Então, assim, Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer, é maravilhoso. Ele ainda fala assim, sua resposta está bem debaixo do seu nariz. Porque a resposta para tudo na nossa vida tá aqui, ó. Tá aqui a resposta para tudo na nossa vida. Então, vamos lá começar com a nossa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor, desde já queremos aqui agradecer-te a Ti, ó Deus, por mais essa oportunidade, Pai. Agradecer a Ti por cada vida que aqui está, Senhor, cada uma daquelas que entram e saem, não podem ficar, permanecer na live, Pai. Por cada vida que vai assistir essa live depois, Senhor, de estar gravada, depois de estar salva, Senhor, porque em nome de Jesus vai conseguir essa live estar salva aqui, Pai. Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por Teu amor, por Tua misericórdia para conosco, Pai. Obrigada, Senhor, por nunca desistir de cada um de nós, Senhor. Obrigada por Teu Santo Espírito, Senhor, que Tu permaneces aqui conosco, Pai, nos dando entendimento da Tua palavra, Pai. Pois sem Teu Espírito Santo, Senhor, nada conseguimos decifrar da Tua palavra, nada conseguimos entender tão pouco, Senhor, colocar em prática, Pai. Pois em tudo dependemos do Teu santo, glorioso Espírito, Pai. Sem Ele, Pai, nada somos, nada conseguimos, nada podemos, Pai. Sem Ele eu não poderia estar aqui, Pai. Sem Teu Espírito Santo não poderia estar aqui falando da Tua palavra, Pai. Se tem algum discernimento em mim, Senhor, alguma sabedoria, essa vem de Ti, Pai, não de mim, Pai. Porque não é através dos meus estudos, Pai, que procede meus conhecimentos, mas através da Tua revelação que Tu tem de benevolência para comigo, Pai.
Pai, peço a Ti, Senhor, que entre agora no coração, na mente de cada um que aqui está, Senhor, cada um que vai assistir essa live, Pai, para que Tua palavra possa entrar, Senhor, e penetrar dentro dos nossos corações, Pai, para que nossa boca, Senhor, venha falar da Tua palavra, Pai, para que nossa boca, nossa língua venha ser fonte de vida, Pai, para o nosso próximo, Pai. Pai, fala conosco através da Tua palavra, Senhor, fala comigo, fala com a Tua igreja, Senhor, fala com Teus filhos, Senhor, fala com Teus servos, Pai. E que nada, Pai, que nada venha roubar, Senhor, essa semente que hoje será lançada no solo dos nossos corações, Senhor. E que Teu Espírito Santo, Senhor, torne os nossos corações sólidos, férteis e frutíferos, Pai. Para que venham frutificar frutos eternos, Pai. Para que venha conduzir a nossa vida de devoção, Senhor, a Ti, Pai. Para que através de nossa vida podemos honrá-lo, Senhor, e glorificar o Teu santo e glorioso nome, Pai. É essa oração que Te faço, Pai, e já Te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá à nossa leitura. Vou fazer a leitura do capítulo todo porque é um capítulo bem curtinho, né? Um capítulo de 18 versículos, então é bem rápido. Lembrando que a versão que eu uso da Bíblia é a NVT, tá? Eu uso a versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então é uma versão de mais fácil, de melhor entendimento, né? Porque é uma linguagem contemporânea a qual a gente utiliza hoje, não uma linguagem tão arcaica quanto as outras versões, tá? Então começa assim: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestre, pois os que ensinamos seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim, também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes, louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aquele que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Pode a figueira produzir azeitonas e a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstre isso, vivendo honradamente e realizando boas obras com humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração a inveja amarga, a ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentira, porque essas coisas não são espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas, demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão semente de paz e juntarão uma colheita de justiça. Cara, esse capítulo é muito forte mesmo. Eu não sei se todos que estão aqui já leu, se não leu, leiam, porque Tiago 3 há um ensino poderoso sobre a língua. As nossas palavras,
As nossas palavras podem edificar sonhos fantásticos, assim como pode também destruí-los. Tiago nos ensina sobre o mundo de maldade e pecado, que há escondido em um órgão tão pequeno. E sobre o nosso dever, sobre o nosso dever dominá-lo. Não devemos usar a boca como fonte de bênção e maldição. A nossa boca, ela precisa ser usada, utilizada como bênção, não é como maldição. Como maldição provém aqueles que são filhos das trevas. Os filhos das trevas precisam usar sua boca para amaldiçoar. Mas nós, filhos de Deus, filhos da luz, não. Precisamos utilizar as nossas bocas para bênção. E a palavra, ela fala muito sobre o poder da nossa língua quando ela fala que a nossa língua, ela pode amaldiçoar e ela pode abençoar. Ela pode trazer vida, mas ela também pode matar. Às vezes você acha assim, como que eu vou matar com a minha língua, Vanessa? Isso é impossível. Você não pode matar com a sua língua uma vida física. É verdade. Às vezes até pode, tá? Até uma vida física você pode matar com a sua língua. Quando você profere palavras de maldição para o seu filho, quando você profere palavras de maldição para um familiar, para um próximo, e aquela palavra que você lança sobre ele de maldição entra tão fielmente no coração dele, trazendo depressão, angústia, síndrome do pânico, até podendo levar essa pessoa a suicídio. O quão poderosa é a nossa língua. E isso também para a nossa vida, porque muitas das vezes nós nos amaldiçoamos com nossas línguas. Porque vivemos o tempo todo reclamando, murmurando, sabe? Não perdemos tempo. Perdemos tempo não, né? Que aí é ganhar tempo agradecendo a Deus. Porque muitas das vezes a gente fala assim, agradecer pelo quê, Vanessa? Tu não sabe como que eu tô passando a minha vida, você não sabe as coisas que estão acontecendo na minha casa, na minha vida. Tem dia que eu não quero nem levantar da cama, é verdade. Mas se você focar isso na sua mente, é claro que a sua boca vai proferir isso. São essas palavras que vai sair da sua boca. Mas se você trabalhar a sua mente para algo positivo, para algo abençoador, é essas palavras que vão dominar a sua vida. Porque quando o Tiago fala do poder da língua, ele também fala do poder da mente, porque a língua, a sua boca, ela vai falar tudo aquilo que profere o teu coração, e o coração dentro da Bíblia a gente sabe que não é esse órgão aqui, que o dever dele é só de bombear sangue para o nosso corpo, tá? Quando a palavra fala de coração, ela fala da mente. E outro livro da Joyce Meyer, que eu também gosto muito, é Campo de Batalha da Mente, porque a maioria das batalhas que nós travamos na nossa vida são na mente, porque o inimigo trabalha o tempo todo na nossa mente, proferindo mentiras pra gente. Porque a nossa mente mente pra gente. Então, se a gente não trabalhar a nossa mente findada na palavra de Deus, nas bênçãos de Deus, nas promessas de Deus, você mesmo acaba amaldiçoando a sua vida. E amaldiçoando não só a sua vida, mas amaldiçoando a vida do seu filho, amaldiçoando a vida do seu próximo. Sabe, a gente precisa acordar com um sentimento de gratidão, ainda que tu ache que não tenha nada, mas você acordou com fôlego de vida, e isso já é autossuficiente para agradecer. Sabe, porque ter a oportunidade de recomeçar, de fazer diferente, já é uma oportunidade única e inigualável. Isso já é motivo suficiente para tu dar glória, para tu agradecer o Senhor abundantemente. Sabe, porque o decorrer do dia, não me interessa, meus irmãos, uma coisa que eu mudei na minha vida, e eu entendi assim, eu durmo com o celular do meu lado, tá? Eu durmo com o celular do meu lado. Mas ao acordar, ao abrir meus olhos, eu pego meu celular sim, tá? A primeira coisa que eu pego é o meu celular quando eu acordo. Mas eu pego ele para botar um louvor de adoração. Eu já entro no YouTube e boto lá louvor de adoração. Ali eu desligo ele de novo e fica só tocando o YouTuber com louvor de adoração. Ali eu fico uns 10, 15, 20 minutos só louvando o Senhor. Eu não pego meu celular para ver meu WhatsApp, eu não pego meu celular para ver as notificações, para ver meu Instagram. Não.
Esse é um dos motivos que eu tô sumida daqui. O meu compromisso não é com as redes sociais, o meu compromisso é com o Senhor. Se tinha algo dentro de mim a ser tratado através desse capítulo de Tiago 3, eu precisei tirar um tempo de secreto com o Senhor até que ele tratasse comigo. Quando ele começou a tratar comigo, e aí vem provações, meus irmãos. Quando você começa a orar, Senhor, me ensina a ter domínio próprio. Senhor, me ensina a ter domínio sobre a minha língua. Senhor, me ensina a profanir, a professar palavras de bênção da minha boca. Me ensina a não usar minha língua para julgar. E quando eu falo para julgar, não é julgar o seu irmão porque eu não julgueis, não, tá? O não julgueis não é bíblico, tá? A Bíblia nos ensina a julgar, sim. Mas julgar é uma coisa, condenar é outra. As pessoas estão usando suas línguas para julgar e condenar. Eu não devo julgar e condenar um irmão. Eu devo julgar o meu irmão com amor, com mansidão, com paciência. Isso é julgar. Não é só eu apontar meu dedo e falar que tá errado. Não, não é isso. Não é julgar, isso é condenar. E muitas das vezes, quando a gente aponta o dedo pro irmão, a gente tá apontando coisas dentro da gente que nós não queremos enxergar. Porque tem uma coisa que o Senhor tem me ensinado. Graças a Deus, assim, eu agradeço muito ao Senhor por ter um dom de discernimento, sabe? É um dom bom e ao mesmo tempo não é, porque muitas das vezes eu olho para uma pessoa e vejo naquela pessoa algo além do que ela tá me mostrando. Dificilmente eu me engano com uma pessoa, dificilmente eu me engano, tá? Dá pra contar no dedo, assim, as vezes que eu me enganei com uma pessoa, porque quando eu olho ela, eu já tenho um discernimento, assim, que não é meu, é do Espírito Santo, é do Senhor, e isso é um discernimento que eu tenho antes de ser cristã, e quando hoje eu sou cristã, eu vejo esse discernimento sendo cada vez mais aperfeiçoado por Deus, E aí, com isso, eu consigo fazer julgamentos não condenativos. Eu não julgo aquela pessoa condenando, mas eu consigo julgar os atos daquelas pessoas para que eu não venha a realizar os mesmos atos. Entendeu? Eu consigo olhar uma pessoa e ver assim, isso que essa pessoa faz é de praxe trazer... Agora que eu tô vendo que eu tô sem filtro, e arrasei. Julgar aquela pessoa para trazer isso aqui dela. Eu posso trazer para minha vida porque é uma boa influência para minha vida, mas isso aqui dela eu não posso trazer minha vida. Só que eu tô julgando os atos dessas pessoas e não essas pessoas. E voltando aqui, quando eu comecei a orar a Deus, Senhor, me ensina a ter autocontrole, me ensina a ter domínio próprio, me ensina a ter controle da minha língua, Senhor, da minha fala, Senhor, me ensina, Pai. E é óbvio que quando você faz um tipo de oração disso, uma oração dessa, o Senhor vai trazer sobre você provações. Ele vai trazer provações para você. Ele não simplesmente vai tirar as palavras torpes da sua língua e vai botar palavras de bênção e gratidão. Não, ele vai te dar oportunidades de louvar a Ele, agradecer a Ele em momentos difíceis. Ele vai te dar oportunidades de calar, de ficar calada no momento que tu queria gritar e falar tudo aquilo que tá guardado. Porque ser sincera nem sempre é você expor aquilo que você tá pensando. Porque eu sempre fui muito sincera. Mas eu era um tipo de pessoa sincera que eu machucava com a minha insinceridade. Porque nem toda sinceridade é preciso ser falada naquele momento. É preciso saber o momento de ouvir e o momento de falar. Sabe? É preciso saber o momento. Tem um filme que meu marido assiste muito, que meu marido adora ver, filme repetido, que é o Meu Vizinho... O Pior Vizinho.
que é um cara meio sem paciência, sabe, para muitas coisas, e ali quando ele vai ensinar a vizinha dele a dirigir, ele meio sem paciência começa a gritar com ela. Só que eu entendo que existem pessoas que só pegam no tranco. Eu sou um tipo de pessoas assim que só pegam no tranco. Então, você tem que saber discernir aquela pessoa que você tem que falar mais amorosamente, aquela pessoa que você tem que falar mais severamente. Eu sou o tipo de pessoa que eu preciso ouvir palavras mais severas para eu me disciplinar, tá? Eu não sou um tipo de pessoa disciplinável com palavras de calma, Vanessa. Deus te ama no momento certo. Não, tá? Eu sou um tipo de pessoa que eu preciso ser disciplinada. Ei, acorda, o mundo não gira ao teu redor, Vanessa. O evangelho não é sobre você. Então, eu sou esse tipo de pessoa. Só que eu preciso entender que existem pessoas como eu e existem pessoas que precisam de uma mansidão, tá? Eu não sou mansa. Então, por eu não ser mansa que eu digo assim, né? Eu sou um furacão sendo controlado na mão do Senhor, tá? Eu não sou aquele furacão que traz estrago. Já fui esse furacão que trazia estrago. Tanto é que eu falo assim, quando eu fui pro Senhor, todas as vezes que as pessoas vinham falar de Deus comigo, eu tratava mal, eu falava com rigidez mesmo, né? Que as pessoas falavam assim, eu tenho muita tatuagem. Eu tenho ao todo, se eu não me engano, 13 tatuagens. E eu já tive cristãos de vir me evangelizar na rua e já vim me julgando pelas minhas tatuagens, sabe? E aí eu já falava assim com aquela ignorância. Teu terreninho no céu já tá comprado? Porque se tiver, me mostra o caminho para comprar. Porque eu vou garantir. Porque... Então eu sempre era muito áspera, né? Eu falava da Bíblia. Vou acreditar num livro que foi escrito por homens. E eu não fui para Deus porque eu quero chegar para isso. Todas as vezes que as pessoas chegavam até mim tentando me apresentar Jesus, eu nunca aceitei. E como que eu aceitei Jesus? Dentro da minha casa, sozinha. Sozinha, tá? Sozinha que eu falo assim, não tinha outro ser humano comigo. Mas foi o Espírito Santo me encontrando ali e Jesus Cristo se revelando para mim. Por isso que muitas das vezes eu falo assim, Eu acredito na ideia de que não somos nós que buscamos a Deus, tá? É Deus que nos busca, é Deus que bate a nossa porta, é Deus que abre o nosso coração para ter entendimento ao Evangelho. Porém, eu acredito que está sobre nós o livre-arbítrio de decidir seguir a Ele ou não, tá? Ele nos induz a acreditar nele assim, a conhecê-lo, conhecer a sua palavra, discernir a sua palavra, mas a decisão de segui-lo ou não está em nós. Então, naquele momento, dentro da minha casa ali, a qual o Espírito Santo se revelou para mim, a qual Jesus me encontrou, ele não me encontrou na dor, ele não me encontrou no amor, que as pessoas têm um péssimo hábito de falar assim, se não vier no amor, vai vir na dor. Isso não é bíblico, tá? Isso não é bíblico. Vem no amor ou vem na dor? Eu não fui para Jesus nem no amor e nem na dor. Vanessa, como que foi? Foi na soberba, tá? Eu tava naquele meu momento que eu tava me achando. O meu eu tava muito aflorado. Eu posso, eu quero, eu consigo, eu faço. Tem que ser pra mim, porque eu me amo, porque eu tô em primeiro lugar. Se me faz bem, ok, tá ótimo. Foi nessa soberba que Jesus me encontrou. E me encontrou me botando assim, desce, sabe? Foi tipo Zaqueu. Subiu pra ver o mestre. O mestre viu Zaqueu, né? E sabe que o mestre viu Zaqueu antes mesmo dele conseguir subir aquela árvore. E assim como Zaqueu teve dificuldades para subir aquela árvore, porque a palavra vai nos mostrar ali que a árvore não era uma árvore fácil de ser escalada, porque, se eu não me engano, posso estar errada, é uma árvore espinhosa. Então, assim, para subir,
Cara, foi muito difícil para eu subir. Foi muito difícil, sabe? Eu ouvi tantas palavras que poderiam ter me matado, mas eu não deixei aquelas palavras me matarem. E antes de conhecer Jesus, era assim que eu pensava. Eu era resiliente, eu era forte, eu era... Resiliência era a palavra que eu mais usava, sabe? Que eu ia do poço ao pódio rápido. Ao mesmo tempo que uma pessoa me empurrava pro poço, eu tornava aquele poço um motivo de escalada para mim. Então era sempre muito eu. Quando eu aprendi a não agarrar as palavras de maldição que as pessoas lançaram sobre mim. E quando eu falo pessoas, é familiar, é pai, é mãe. Quantos de nós lançamos palavras de maldição, usamos essa língua aqui para amaldiçoar a vida dos nossos filhos, quando chamamos os nossos filhos de burros, sabe? Você é inútil, você não faz nada, você não consegue fazer nada. Isso são palavras de maldição que entram no coração de uma criança e ela cresce com a ideia de que ela é burra, de que ela é inútil, de que ela não vai conseguir fazer nada. E assim foi minha vida. Eu cresci com as pessoas me falando que eu não seria nada em ninguém. Só que eu não fui um tipo de pessoa que usou dessas palavras para me vitimizar. Eu fui o tipo de pessoa que usou dessas palavras assim, eu vou provar para essas pessoas que eu serei alguém. E isso foi a minha busca durante muito tempo. E eu consegui chegar a um momento que eu fui alguém. Eu consegui chamar a atenção de Jesus. Eu subi e chamei a atenção de Jesus. E naquele momento que eu subi, que eu cheguei no topo, Jesus falou assim, agora desce. Desce, que eu quero cear com você. Eu quero descansar na sua casa. Eu quero entrar na sua casa. Porque muitas das vezes vai ser assim. Com uns ele vai vir no amor, com outros vai ser na dor, com outros vai ser na soberba. Vai ter momentos que ele vai ter que te mostrar que você não é nada, que você não é ninguém. Foi assim com Moisés. Moisés foi criado num palácio dentro do Egito, achando que ele era alguém, achando que ele era alguma coisa. Quando Moisés mata o escravo, Moisés vai para o deserto. E aí, ali no deserto, Deus começa a mostrar para Moisés que ele não é nada, que ele não é ninguém. Moisés cresceu dentro do palácio achando que era alguém. Após matar um egípcio, ele começa a entender que ele não é ninguém. E quando Moisés entende que ele não é ninguém, depois ele tem um encontro com Deus na sarça ardente e Deus começa a mostrar para Moisés que ele é alguém. Porque há diferença quando achamos que somos alguém sem Deus, tá? Sem Deus nós somos ninguém. Sem Deus nós somos inútil. Sem Deus nós não servimos para nada. Sem Deus nós somos podres. Sem Deus nós usamos a nossa língua para amaldiçoar vidas. Sem Deus nós usamos a nossa língua para matar pessoas, para matar irmãos. Sem Deus nós usamos a nossa própria língua para nos amaldiçoar. Sem Deus nós somos isso. Sem Deus nós somos absolutamente nada. Mas com Deus nós somos tudo. Com Deus nós vamos de prostituta a filha, a serva. Com Deus nós vamos de bandido, estrupador, homicida, a um servo do Senhor. Com Deus nós conseguimos cargos ilustrosos dentro de profissões. Com Deus ele cria cargos para te colocar, porque após Moisés aprender que não era ninguém e depois ele aprender que era alguém com Deus, Deus criou um cargo. Mentira. Deus fez dele um libertador, um resgatador. Sabe, naquele mesmo cenário a qual ele matou um egípcio, Deus manda ele voltar agora para libertar escravos. Porque quando é na força do nosso braço, nós fazemos errado. Quando é na força do nosso braço, nós matamos. Quando é na força do nosso braço, nós destruímos vidas. Mas quando Moisés volta para o Egito, agora com Deus, ele se torna Salvador, libertador dos escravos, porque Moisés ali, ele já era uma tipologia de Cristo pra gente. Assim como Moisés foi usado para libertar aquele povo da escravidão, assim é Jesus na nossa vida, que foi entregue naquela cruz para nos libertar
libertar dos nossos pecados. Que pecados é esse? Da luxúria, do adultério? Não, o pecado do nosso eu. O pecado do nosso eu, o pecado inicial, o pecado que entrou no mundo, já no céu, foi o pecado do nosso eu. É quando a gente acha que é alguém, é por achar que por eu ser alguém eu posso usar a minha língua para amaldiçoar a vida do outro. É quando eu acho porque o cargo que eu possuo é melhor do que o outro, eu posso me sentir melhor do que ele. É quando eu acho que por ser missionário eu sou alguém melhor do que alguém que ainda está sentado no banco como servo. Sabe? Esse é o pecado inicial, esse é a raiz de todo o pecado, é o eu. E quando a nossa língua tá cheia do eu, nós matamos, nós amaldiçoamos. Isso é muito sério. Sabe? Quando a gente entender que o evangelho não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o eu, mas é sobre ele. É ele, é por ele, é dele todas as coisas, sabe? Se ele quiser fechar a porta, ele fecha. Se ele quiser abrir porta, ele abre. Se ele quiser amaldiçoar, ele pode castigar, amaldiçoar. Não que Deus não amaldiçoa ninguém, porque ele não pode dar para ninguém aquilo que ele não tem. Mas se ele quiser tirar da lama, ele tira. Se ele quiser exaltar, ele exalta. Se ele quiser abater, ele abate. Se ele quiser te dar vida, ele dá. Se ele quiser te deitar no leito hoje, ele deita, porque ele é Deus. Ele é Deus, ele faz o que ele quer, como ele quer, na hora que ele quer, quando ele quer, aonde ele quer, em quem ele quiser. Então precisamos, a palavra ela é bem clara aqui em dizer, né? Deixa eu ver aqui. O ser humano consegue dominar toda espécie de animal, ave, réptil, peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Eu vejo isso dentro das igrejas. Eu vejo isso dentro das nossas famílias, usando um órgão tão inferior, mas tão poderoso, para envenenar, para machucar, para magoar. Isso é o tempo todo, meus irmãos. Isso é o tempo todo. Por isso precisamos ter o domínio próprio. Porque com o domínio próprio, nós vamos saber ser atenta ao ouvir e tardia no falar. Sabe quando a gente tá... É Tiago, capítulo 3, Michele. Tá? Tiago, capítulo 3. E o livro que eu indiquei, que vai falar muito sobre esse assunto, é Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer, tá? Ela é maravilhosa. Tem até uma parte do livro que é muito interessante, que ela vai orar ao Espírito Santo e ela começa ali a reclamar, a murmurar, a falar demais, sabe? E ela falando na oração dela, e ela diz que ela ouve do Espírito Santo. Joyce, você fala demais. Só cala a boca. Só cala a boca. Porque existem orações, minhas irmãs, que a gente vai precisar dobrar o joelho, dobrar os nossos corações e ficar calada. Só ouve o Espírito Santo falar. Só ouvindo Deus falar. E isso é muito interessante. Se a gente parasse para pensar mais antes de falar, seria tão bom. Se a gente, ao invés de amaldiçoar, queremos professar a palavra de bênção, seria tão bom. Mas a Bíblia vai nos dizer que a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Quando a Bíblia fala para mim, para você, que a boca fala, que a língua profere aquilo que o coração tá cheio, de que teu coração tá cheio? Tiago vai falar aqui. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstre isso, vivendo honradamente, realizando boas obras com humildade que vem da sabedoria. Da sabedoria da onde? Do céu, de Deus, porque Ele é a fonte de toda a sabedoria. Né? Aprendemos isso na nossa live de mulher virtuosa. Por que ela é virtuosa? Qual o segredo da mulher virtuosa?
Porque ela é temente ao Senhor. Ele é maravilhoso, né, Valdinéia? O segredo da mulher virtuosa é porque ela teme ao Senhor. Porque a Bíblia vai nos dizer que o princípio de toda sabedoria é o temor ao Senhor, porque quando tememos ao Senhor, temos sabedoria. Por quê? Porque Ele é a fonte da sabedoria. Toda sabedoria vem dEle. Então, quando falamos com a sabedoria do céu, nós abençoamos, nós exaltamos, nós glorificamos, nós honramos a Deus com os nossos atos, com nossos pensamentos, com nossa fala, com a nossa língua. Mas, porém, entretanto, se em seu coração há inveja amarga, ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentira, porque essas coisas não são espécies de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outro. É cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Você vê como a sabedoria ela precisa ser sincera, mas uma sinceridade que vem do alto, uma sinceridade que venha com sabedoria, tá? E Tiago mostra aqui pra gente qual é a fonte de toda a palavra torpe que sai da nossa boca, de toda a palavra amarga que sai da nossa boca, de toda a palavra de maldição que sai da nossa boca. Qual é a fonte? É a inveja, é a ambição egoísta. Porque muitas das vezes nós estamos cheios do nosso eu, que nós nos incomodamos quando aquela alcança lugares que você ainda não alcançou. É quando você trabalha e se vangloria do teu trabalho, do teu salário, mas ele é para você, é pro teu bel prazer. Ah, mas Vanessa, eu ajudo a igreja, eu faço a obra, sabe? Eu dou cesta básica. Qual é a intenção do teu coração com essas obras? É para você ficar falando porque eu dei isso para a igreja, porque eu fiz isso para a igreja, porque aquela irmã lá, nossa, se não fosse eu ajudar ela com uma cesta básica, nem sei se ela teria comida hoje. Você vê que você tá ajudando, mas ainda com vanglória para si mesmo. Porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Se você ajuda o teu próximo, se você ajuda a igreja, ninguém precisa saber, você não precisa ficar por aí falando para todo mundo, porque a igreja tem isso, porque eu dei, porque a fulana tem isso, porque eu dei, porque eu abençoei a ciclana, porque eu abençoei a beltrana. Ainda assim é com vanglória. E a vanglória não tem que ser minha, não tem que ser tua, tem que ser dele. Precisamos entender isso. E muitas das vezes você não vai ter dinheiro para abençoar a vida de ninguém, nem tampouco a tua igreja local. Mas aprendemos isso com Pedro. Não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. E o que você tem? O que Pedro lançou para a vida daquele homem foi palavra de cura. O que tu tem lançado sobre a vida do teu irmão? Palavra de morte? Palavra de condenação? O que tu tem lançado sobre a vida do teu irmão através da tua língua? O que tu tem lançado para tua vida, para tua casa, para o teu casamento, para os teus filhos através da tua língua? Tu grita como uma louca dentro de casa? Vamos ver isso na passagem de Jó, onde Jó já estava ali entristecido com toda a situação, sabe? Sofrendo com toda a situação. Aí vem a mulher dele, que de sábia não tinha nada, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele fala que tu falas como uma louca, mulher. Sabe quantos pais de família estão passando por problemas hoje e nós só sabemos reclamar, nós só sabemos cobrar.
Quantas de nós temos feito isso? Somos mulheres rixosas dentro de casa e não mulheres sábias. Teve uma irmã que ela não falou com essas palavras, mas deu para entender. Nossa, Vanessa, você na tua profissão era excelente. E depois que você fechou o seu salão, tu tá perdida, não sabe o que faz. Como assim? Você começou com a resina, parou? Aí depois você começou a fazer isso, você fazia aquilo, agora tá fazendo bijuteria. Eu não tô perdida, não. Eu tô mais centralizada do que nunca. Sabe? Eu tô mais centralizada do que nunca. Quando eu tinha minha esmalteria, quando eu tinha minha empresa, quando eu era uma empresária, quando eu era empoderada, né? Porque é mulher empoderada. Eu entendi que meu Deus não quer mulheres empoderadas, ele quer mulheres quebrantadas. E eu não quero mais ser ponderada, eu quero ser quebrantada. E eu entendi de uma vez por todas que eu não sou a provedora do meu lar. Eu sou a ajudadora. Eu entendi que eu não sou autoridade dentro da minha casa. Eu sou submissa. Submissa porque eu e meu marido caminhamos sobre o mesmo propósito. O propósito da minha casa hoje é servir a Deus. O nosso propósito hoje não é mais ganhar dinheiro, não é mais viver no luxo. O nosso propósito hoje é servir e honrar a Deus. Então o que eu procuro hoje é alguma coisa que eu possa ajudar o meu marido com as necessidades de dentro da nossa casa, mas sem atrapalhar a minha obrigação de criar meus filhos, que se eu tenho que usar minha autoridade em algum lugar, esse é dentro da minha casa, mas não é sobre meu marido, é sobre meus filhos. Eu tenho a obrigação de manter a minha casa em ordem e organizada. Eu tenho a obrigação de ter meu tempo devocional com Deus, porque a minha prioridade hoje é relacionamento com Deus. Então o que eu procuro hoje são coisas, e achei agora as biju, achei, porque enquanto eu tô ouvindo uma palavra, enquanto eu tô ouvindo um audiolivro, eu tô aqui, ó, montando cordão. A resina também tava me tomando tempo que eu não poderia desperdiçar. Então o que eu procuro hoje é formas de ganhar dinheiro para ajudar as despesas de casa, porque eu sou ajudadora. E isso a mulher virtuosa também faz. A mulher virtuosa, ela vendia, ela comprava, mas com sabedoria. É verdade que antes eu tinha uma esmalteria onde eu ganhava 3, 4 vezes mais do que meu marido. E eu falo hoje que eu não tenho um salário fixo, eu não tenho uma profissão fixa. Meu marido tem o trabalho dele e vivemos exatamente como vivíamos antes. A diferença é que hoje temos paz dentro do nosso lar, paz dentro da nossa casa. Porque antes, quando eu tinha minha esmalteria, eu me preocupava tanto em ser empoderada e empresária que nós vivíamos em guerra dentro de casa, uma disputa, aonde eu comecei a acabar com o meu casamento, fazendo meu marido cair cada vez mais na bebida, porque eu tinha tomado a autoridade dele dentro da minha casa. E Tiago 3 aconteceu exatamente isso. Quando eu comecei a orar ao Senhor, me dê mansidão, me dê domínio próprio. Aconteceu uma situação dentro da minha casa que eu não tive domínio próprio. E mais uma vez eu errei tirando a autoridade do meu marido sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida do meu irmão que mora comigo. E eu errei, me arrependi, mas isso não vai impedir que eu colha consequências. Eu tô colhendo consequência desses meus erros. Porque você vai colher aquilo que você plantar. E não é porque você vai mudar o seu plantio hoje, porque você entendeu que precisa mudar a semente, que vai te impedir de colher aquilo que já foi plantado. Entenda que a semente que você plantar hoje vai ser uma colheita futura. Mas a colheita de hoje foi a semente que você plantou ontem. Mudar o plantio não vai evitar que tu colha e semeie a colheita do que foi plantado no passado, tá? Você pode mudar a sua semente hoje, mas isso não vai te impedir que você colha do que já foi plantado ontem. Precisamos entender isso. Davi, quando caiu com Betseba e quando Natan foi ali exortar ele, ele se arrepende.
Mas ele colheu o que ele plantou com Betseba. A morte sobreveio sobre a casa de Davi. E da mesma forma que Davi julgou aquele homem quando Natã veio apresentar a causa diante de Davi, a mesma condenação que Davi lançou sobre a vida do homem, da parábola que Natã usou, foi a condenação que sobrecaiu sobre a casa de Davi. Davi usou, não sei se foi 4 vezes que Davi lançou a morte sobre a casa daquele homem. E quando Natã fala assim, mas meu senhor, esse homem é tu. A morte caiu sobre a casa de Davi. Começando pelo filho, pelo fruto dele com Betseba. Tá? Começando pelo fruto. É porque essa parte feia de Davi, ninguém gosta de pregar, ninguém gosta de falar nos púlpitos, ninguém gosta de falar nas redes sociais, não traz views, não traz engajamento. Mas a Bíblia, ela é tão perfeita que ela não esconde nada. Nada. A Bíblia não esconde nada. A Bíblia fala de Abraão, a Bíblia fala de José, a Bíblia fala de Moisés, a Bíblia fala de Davi, mas fala de todos os atos honrosos e de fé que eles fizeram, mas também fala dos atos horrorosos que eles cometeram. Sabe? A Bíblia começa falando da Raabe prostituta, mas a Bíblia termina falando da ação de fé de Raabe. A Bíblia termina colocando Raabe na árvore genealógica, né? Na genealogia de Jesus. Porque a Bíblia não esconde nada, somos nós que tentamos esconder o que somos o tempo todo do nosso próximo. E não pensa você que a nossa língua só amaldiçoa quando ela profere, quando ela produz aquilo que está aqui. Muitas das vezes, a maldição na sua vida está acontecendo porque você está alimentando isso aqui dentro. Porque, mais uma vez eu vou dizer, a Bíblia só vai falar aquilo que o teu coração está cheio. Se teu coração tá cheio de ódio, de dor, de inveja, de amargura, é isso que vai sair da sua boca. É isso. Mas se tu encher o teu coração da palavra de Deus, de louvores que te aproximam a Deus, não é louvores egocêntrico não, tá? Porque até para ouvir louvores está difícil. Eu até falei isso assim, gente, eu fico pensando assim. A Bíblia fala que os filhos das trevas são muito prudentes. E eu vejo isso o tempo todo nas redes sociais. Com canais cristãos que fazem marketing do mal, das trevas o tempo todo. Sabe, aconteceu isso falando da Barbie. Não assista o filme da Barbie. Não leve seu filho para ver o filme da Barbie. Se não tivesse tanto canal cristão falando do filme da Barbie, eu nem saberia do filme da Barbie. Porque eu não fico me alimentando mais com as coisas do mundo. O filme da Barbie não é um filme cristão. Então por quê? Por quê que o ser humano acha que vai encontrar no filme da Barbie valores e princípio cristão? Não vai. Assim também como existem louvores que é melhor não ouvir. É melhor não ouvir. Porque tu não vai encontrar nesse louvor também princípios e valores cristãos. Então, em vez de ficar usando as redes sociais para falar para os cristãos o que não ver, o que não fazer, use as redes sociais para falar para o cristão aquilo que deve ser feito, deve ser visto, deve ser ouvido. Sabe? Até... A gente, coceira, o ouvido. Até na questão da... Eu vejo assim, né? Muitas pessoas preocupadas com a marca da besta. Com 666. Quando a Bíblia não fala para mim que eu devo ficar preocupada com 666, tá? A Bíblia não fala. Fique atenta para não ser marcado erradamente ou ser marcada, enganada pela besta. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que
todos aqueles que são ovelha do Senhor, que já foram selados com o selo de Deus, não receberão a marca da besta. Então, o que a Bíblia está falando? Trata você de ser selada com o selo de Deus. Trata você de ser uma ovelha que sabe discernir a voz do seu pastor. Porque só serão enganados aqueles que não sabem discernir a voz do verdadeiro pastor. Então eu não preciso me preocupar com quem é o lobo, mas sim com quem é o meu pastor. Eu não preciso me preocupar com a marca da besta, mas sim com o selo de Deus. Eu preciso de me preocupar de ser uma obreira aprovada, para não ser desaprovada, porque o Senhor vai dizer: todos aqueles que foram trago a mim por meu Pai, de mim não serão retiradas. Então eu não preciso me preocupar em ser enganada pela besta, se eu for uma serva, uma ovelha que sabe discernir a voz de Deus. Vanessa, como que eu aprendo a discernir a voz de Deus? Com certeza não é vendo novela, com certeza não é vendo Big Brother, com certeza não é ouvindo músicas seculares, com certeza não é vendo filmes seculares, com certeza não é lendo livro de ficção. Se tu quer aprender a ouvir, a discernir a voz de Deus, Ele tá falando aqui. Ele tá falando aqui. Mas as pessoas estão tão preocupadas no que não fazer que esquece de fazer as coisas que agradam ao Senhor. Aqui, o que eu tiro daqui, da palavra de Tiago 3? Eu não preciso me preocupar com o que são palavras torpes. O que são palavras torpes? Eu não preciso me preocupar. Eu preciso me preocupar de manter a minha mente saudável com palavras, com coisas que glorificam e honram a Deus, que automaticamente o que sairá da minha boca, o que sairá da minha língua, serão palavras que glorifiquem e honram a Deus. É disso que eu preciso me preocupar. É com isso que eu preciso me preocupar. Porque a boca vai falar aquilo que está cheio do teu coração. Se teu coração tem inveja, se teu coração tem ódio, se teu coração tem rancor, se teu coração tem amargura, é isso que vai sair. Se teu coração tem vitimismo, olha só que impressionante. A Bíblia fala que o único pecado que não tem perdão, tá? A Bíblia fala assim: o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Qual o órgão que você usa para blasfemar o Espírito Santo? Língua. Tu só consegue blasfemar o Espírito Santo através da sua língua. E esse pecado não tem perdão. Mas, Vanessa, se eu me arrepender, não tem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Você também consegue blasfemar o Espírito Santo com teus atos. Você diz ser cristão, mas age como um ímpio. Você diz ser cristão, mas distorce a palavra de Deus para desviar as pessoas do caminho do Senhor. Você diz ser cristão, mas proferes palavras de maldição para o teu irmão? Como podes, da mesma fonte, jorrar água doce e água amarga? Não existe isso. Não existe. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Vamos ver aí pastores nomeados que antes defendiam a fé e hoje não defendem mais, porque se apostataram, mas além de se apostatar, hoje blasfemam o Espírito Santo. Sabe, para mim o caso mais bizarro desse todo foi o pastor, eu nem chamo de pastor, foi o lobo, René Kivitz, que ele fala que a passagem da mulher do poço com Jesus ali, Jesus estava flertando com a mulher do poço.
Ele fala que a água da fonte que Jesus fala, a água fonte de vida ali, é o sêmen de Jesus. Esse cara é louco. Ele é demoníaco. Ele não é pastor. Isso é blasfêmia. Ele está falando que Jesus está flertando a mulher do poço. E o pior, ele ainda fala que a mulher do poço entende a malícia de Jesus e fala assim: mas eu não sou casada. Cara, isso não é pastor, isso é louco. Isso não é lobo, isso é o próprio Satanás. Aí tu vê um pastor desse arrastando multidões. E isso é bíblico. Porque haverá um tempo que não conseguirão ouvir a sã doutrina, que ajuntarão para si falsos mestres. O maior castigo para aqueles que não conseguem ouvir a sã doutrina, para que não conseguem ser exortados pela Bíblia, é os falsos mestres, aonde levarão essas pessoas para o inferno eterno. Além de René Vides, tem outros pastores aí tão loucos como ele, mas que eu vejo muito crente hoje adorando ouvir, porque aguçam os vossos egos, porque falam de pregações antropocêntricas, que colocam o homem no centro de tudo. Como eu preciso me amar, eu preciso me colocar em primeiro lugar, eu preciso, o evangelho não é sobre eu, não é sobre você. O evangelho é sobre ele. Novo mandamento vos dou: amarás o teu Deus acima de tudo e qualquer coisa, e o próximo como eu vos amei. Esse é o mandamento do Senhor. Tu precisa amar a Deus acima de tudo, acima de qualquer coisa, acima do seu dinheiro, acima do seu trabalho, acima da sua profissão, acima da sua casa, acima do seu filho, acima da sua família. Você precisa amar a Deus acima de tudo e qualquer coisa. E você precisa amar o seu próximo como ele te ama, porque em Mateus ele fala: você precisa amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas já sabendo da falta de amor próprio, Jesus mais na frente, se eu não me engano, em João vai falar assim: você precisa amar o teu próximo como eu vos amei, como ele nos ama. Ainda que tu não se ame, ainda que não esteja bom pra você, ainda que não seja do jeito que tu goste, mas tu vai ter que tratar o teu próximo como ele te ama. E tu vai ter que amar o teu próximo como ele te ama. E tu precisa fazer favor para o teu próximo assim como ele faz. Você vai precisar se humilhar diante do teu próximo assim como ele se humilhou diante dos discípulos, lavando os pés dos discípulos quando ele devia estar sentado e tendo seus pés lavados. Deus mandou seu Filho único para que viesse na terra, aonde ele se despiu de toda a honra, de toda a glória, se tornando seres humanos igual a nós, carregando sobre si todos os nossos pecados, para nos libertar, nos livrar do cálice a qual ele nem queria tomar. Porque ele se entregou naquela cruz não foi por amor a mim, nem por amor a você. Foi por amor e obediência ao Pai, que tanto nos amou, tá? Cristo não foi para aquela cruz porque ele te ama, porque ele me ama. Primeiro, ele foi para aquela cruz porque ele amou o Pai, porque ele ama o Pai, porque ele obedeceu o Pai. E porque o Pai nos ama, ele também nos ama. Tá? Esse é o evangelho. É sobre Deus, é sobre ele. Ele amou a Deus acima de tudo e qualquer coisa. E porque Deus nos amou, ele também nos ama. Esse é o evangelho. Simples. O evangelho não é sobre você. O evangelho não é sobre um evangelho antropocêntrico, nem egocêntrico, não. Do mesma forma que tu não deve ver Barbie, tu também não pode ouvir
sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Não tem, tá? A tua vitória não tem sabor de mel. A tua vitória tem renúncia. A tua vitória tem perseguição. A tua vitória tem abandona o teu eu e pega a tua cruz e segue ele, tá? A tua vitória tem sabor de renúncia. A tua vitória tem dor. Acima de tudo, a tua vitória tem renúncia. Ela não tem sabor de mel. Não tem. Tá? Caminhar com Deus é maravilhoso, mas não é fácil. Não é fácil. Esse evangelho triunfalista, esse evangelho de prosperidade, não é o evangelho de Deus, tá? Me mostra na Bíblia um discípulo que teve a vida próspera, de paz e amor. Não tô falando aqui que tu não pode servir a Deus sendo próspero, mas tu não pode servir a Deus se teu amor tiver em sua prosperidade. E vamos entender que prosperidade vai muito além de ter dinheiro. Tem pessoas que têm dinheiro e não são prósperos, tá? São infelizes, são amargurados, são invejosos, são rancorosos. Prosperidade é viver como Paulo. Prosperidade é viver para Cristo. Prosperidade é saber glorificar ao Senhor no muito, no pouco, na alegria, na dor, na doença, na saúde. Isso é prosperidade. É amar a Deus sobre tudo e qualquer coisa. E o próximo, como Ele nos ama. Então, ainda que seu marido seja difícil, o ame, porque ele é filho de Deus, assim como você é. Tá? Para terminar, a palavra ela fala assim mesmo, né? Deixa eu ver aqui onde tá. A palavra termina assim não, né? Que ela termina com a sabedoria, eu já falei da sabedoria. Mas em Tiago 3, capítulo 3, versículo 9, vai falar assim. Às vezes, vou começar do 7. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil, peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louvam nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoam. A maldição sai da mesma boca. Meus irmãos, não está certo. Acaso de uma azeitona... Não, peraí. Às vezes louvam nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoam aquele que Deus criou à sua imagem. Como tu pode glorificar a Deus, louvar a Deus com a tua língua e com essa mesma língua tu amaldiçoar aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus? Entende que toda criatura pensante, tá? Seres humanos, tô falando de seres humanos. Todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como você pode amaldiçoar um filho de Deus? Você amaria alguém? Você amaria alguém? Você gostaria de lidar com alguém? Você gostaria de falar com alguém que amaldiçoasse o teu filho? Você gostaria de alguém que usasse a sua própria língua para amaldiçoar o teu filho? Para condenar o teu filho? Assim é Deus. Não use a sua língua para louvar a Deus, para honrar a Deus, para glorificar a Deus, e essa mesma língua para amaldiçoar os filhos de Deus. Não. E quando eu falo os filhos de Deus, eu estou falando de todo e qualquer ser humano, tá? Porque todos nós somos criaturas, todos nós somos criação de Deus. Todos nós. Então toda a criação de Deus, ser humano, foi criado à sua imagem e semelhança, tá? Então não use a sua língua para amaldiçoar
os filhos de Deus. Ainda que seu marido não seja um cristão, ainda que ele passe o dia na barraca bebendo, não use a sua língua para amaldiçoá-lo. Ao contrário, use a sua língua para dobrar o seu joelho e pedir ao Senhor para lutar essa causa que só Ele consegue. Que você, se usar a tua língua, falará como uma tola, como uma mulher rixosa. Não é na força do teu braço, não é na força da tua língua que tu vai convencer alguém a servir esse Deus que nem tu aprendeu ainda a servir. Tá? Enquanto ele tiver com um copo de cerveja, esteja tu, de joelho e coração dobrado, quebrantado e arrependido. Porque não adianta dobrar joelho se seu coração não tiver dobrado. Não adianta. Então precisamos aprender a usar essa língua, esse pequeno órgão que pode matar, mas também que pode trazer vida, que pode amaldiçoar, mas que também pode abençoar. Queira usar esse pequeno leme, essa pequena fagulha de fogo, não para incendiar toda uma floresta, mas para abençoar vidas que ainda não conheceram o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Exatamente. Joelho no chão, família de pé. Mas vamos entender que tem muito joelho dobrado, mas pouco coração verdadeiramente arrependido e quebrantado. Tá? O joelho precisa estar dobrado, mas o coração precisa estar verdadeiramente arrependido e quebrantado. Não adianta você orar pela sua família se você ainda carrega no teu coração rancor, mágoa. Não. Aí a tua oração vai ter que ser primeiro para você, porque primeiro Deus vai fazer em mim, depois através de mim. A minha família foi restaurada quando eu permiti que o Senhor me restaurasse. Foi quando eu dobrei o joelho e falei assim: Senhor, molda-me conforme a tua vontade. Senhor, tira de mim tudo aquilo que não provém de ti. Faz em mim, mostra para mim aonde é que eu tô errando. Mostra para mim, Senhor, porque o erro só pode estar em mim. É o terceiro casamento. Então eu não posso estar errando de novo, o erro tem que estar em mim, não pode ser nas pessoas. Se tu tá indo de igreja em igreja, trocando igreja e nenhuma igreja tá boa para você, é porque o problema tá em você. Se a tua família, ninguém fala com você, o problema não tá na tua família, tá em você. Sabe? A gente precisa entender isso. Que trocar de ambiente não vai mudar o cenário se o problema do cenário for você, se o problema do cenário estiver em você. Se é você que é uma pessoa rixosa, se é você que é uma pessoa que só sabe murmurar, se é você que é uma pessoa que só sabe reclamar, se é você uma pessoa que só sabe ver defeito nos outros, se é você que só sabe dizer que as coisas têm que ser assim, assado, porque tem que ser tudo do teu jeito. Então quem tem que se mudar é você, não é o ambiente, não é as pessoas, é você. Quando você começar a mudar, você vai começar a ver mudança ao seu redor. Porque a bagunça que está ao seu redor reflete a bagunça que está dentro de você. Tá bom? Então arrume primeiro o seu coração, arrume primeiro a sua mente, arrume primeiro a sua língua, consiga controlar a sua língua, que você vai ver tudo ao seu redor sendo transformado e mudado. Meu casamento estava acabando de novo. Mais uma vez. Terceiro casamento. Quando eu me dei conta e falei assim: Senhor, mostra para mim o que precisa ser mudado em mim, porque eu não aceito de novo ser mãe solteira. Eu não aceito de novo viver uma vida de separação. Me ensina a amar meu marido. Me ensina a ver meu marido como tu vê. Me ensina a ver qualidades nele que só o Senhor vê. Me ensine a enxergar as pessoas da forma que o Senhor vê. Me ensine a me enxergar como o Senhor vê. Tem sido essa a minha oração. Senhor, me ensina a ver a tua igreja como tu vê. Me ensina a amar a sua igreja como tu amas.
E aí, depois disso, eu comecei a ver tudo na minha vida sendo transformado. Quando falam assim, Vanessa, como que você restaurou o teu casamento? Eu falo assim, não sei. Eu só permiti que Deus me restaurasse. Deus começou me restaurando. E através da minha restauração, toda a minha família foi restaurada. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Meu marido largou bebida, eu larguei vida de prostituição e adultério, eu larguei uma vida egocêntrica, eu larguei uma vida de brigas e autoridade porque eu era uma mulher autoritária dentro de casa, onde só eu queria gritar, só eu queria falar. Quantas vezes a agressão sobreveio na minha casa porque eu fui pra cima do meu marido, encarar ele como se fosse homem com homem. Porque eu era uma mulher tola. E a mulher tola, ela destrói a sua casa. Ela destrói o seu lar. E o pior, a mulher tola destrói a sua casa, destrói o seu lar se passando como virtuosa na rua. Porque ela se vitimiza. Porque ela cria todo o cenário de contenda e depois ela se vitimiza. Porque se tem uma coisa que a mulher sabe ser, é cínica, é dissimulada, sabe? A mulher consegue carregar sobre a sua vida mentiras durante ano, coisa que o homem não sabe fazer, tá? A mulher consegue viver uma vida dupla, coisa que o homem não sabe fazer. Você vai ver assim, ó, muito simples. A mulher consegue fingir o prazer na cama. O homem não pode fingir um prazer na cama. Porque nós mulheres temos poderes que homens não têm. Assim como eles têm força que nós mulheres não temos. Então, assim, você vê como toda a mídia manipuladora usa a mulher com esse negócio de empoderamento, feminismo, sabe? Tudo doutrinas do inferno, doutrinas de Satanás, mas que mulheres conseguem carregar um monte. A queda do homem foi através da mulher. Mas Deus nos fez inimiga da serpente. E assim temos que ser. Cabe você decidir que quer ser inimiga da serpente ou você quer ser amiga da serpente. Se você quiser ser amiga da serpente, a serpente vai te usar com toda essa dissimulação. Mas se você quiser ser amiga de Deus e inimiga da serpente, tu vai poder carregar multidões para o Senhor Jesus. Então seja uma mulher sábia, tá? Eu fui uma mulher tola. Exatamente. Mas a mulher, ela consegue carregar uma traição durante 20 anos. Eu conheço mulheres que têm vidas duplas mesmo, tá? E consegue viver essa mentira como se fosse a coisa mais normal do mundo. Porque nós, mulheres, temos esse poder, tá? De influenciar, de manipular. A mulher, ela é manipuladora. Então use todo esse poder que Deus te deu com sabedoria vinda do céu. Não para Satanás. Não com mentiras de Satanás. Não. Eu destruí 2 casamentos meus e estava destruindo o 3º por causa dos mesmos motivos. Quando eu percebi que o motivo era eu. Quando eu percebi, não, né? Na verdade, era Jesus já mostrando ali que o motivo de todo problema da minha vida era eu. Hoje eu vivo uma paz que excede todo entendimento, porque hoje eu não quero mais ter razão sobre tudo. Hoje eu não quero estar mais certa em tudo. Hoje eu sei parar para ouvir e saber discordar, mas sem expor a... Quer ver assim, ó? Esses dias um pastor falou alguma coisa que eu discordei, mas eu entendi que naquele momento ali, ele era o pastor. Eu não podia vir ali
contra o que ele falou porque eu discordo. Mas em outro momento eu posso sim chamar ele para conversar, mas não querendo botar certeza daquilo que eu acredito, mas com humildade em querer entender o que ele expôs ali através da palavra e eu pondo para ele o que eu entendi através da palavra, e assim a gente consegue conversar e crescermos junto em espírito e verdade. Mas antes eu viria cheia de autoridade, cheia de eu sei, eu tô certa, sabe? Porque antes eu tinha que ser a dona da verdade. Hoje eu não quero ser a dona da verdade, porque a dona da verdade é essa daqui. A palavra de Deus é a dona da verdade. Ele é o dono da verdade. Então, hoje eu tenho essa sabedoria. Hoje eu tenho a sabedoria de meu marido não tá bem e eu saber que naquele dia quem precisa tá bem sou eu, sabe? Eu preciso entender que hoje eu não preciso ser a provedora do meu lar, porque esse papel cabe ao homem, ele é o provedor. Mas tem mulheres que tomou para si a provisão do seu lar e hoje vivem reclamando, murmurando, falando que tudo tá nas costas dela. Foi você que tomou um papel que não é teu. Deus não te chamou para ser a provedora, mas se você tomou esse poder na tua mão de ser provedora, aguenta as consequências. E comece a sair do lugar de provedora, mas isso tem consequência. Sabe? A gente precisa entender qual é o nosso lugar dentro do nosso lar. Precisamos saber, não só dentro do nosso lar, mas em todo lugar. Precisamos saber como se comportar, porque precisamos revelar a glória de Deus em nossos atos, nossos pensamentos, nossas atitudes, na nossa fala, até naquilo que nossos olhos observam. Você pode até observar um erro na vida de um irmão, mas não sai falando para os quatro cantos, não. Se não for falar para o teu irmão, pede sabedoria a Deus para como exortar esse seu irmão, tá bom? Essa é a palavra de Deus para a nossa vida, para os nossos corações. Isso aí, tem momentos que a vitória tá no silêncio. Desse jeito, Tatiane. A maioria das vezes a vitória está no silêncio. Tá bom? Graça e paz para todas vocês. Vou fazer a oração para terminar. Senhor, meu Deus, o meu Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor, desde já quero aqui agradecer-te a Ti, ó Deus, essa palavra abençoada que Tu nos deste. É verdade, Pai, não foi nada daquilo que eu tinha programado, mas Tu sabe de todas as coisas, Tu sabe de todas as horas, né? A gente não deve vir, a gente pode até vir com tudo programado, mas saber que quem tem que levar o direcionamento da tua palavra a ser exposta é o Espírito Santo, porque nada vem de mim, tudo é teu. Tudo é teu, tudo é para ti, Pai. Então, Senhor, que essa palavra venha entrar em nossos corações, que a gente venha meditar ela no decorrer do dia e podermos assim, Senhor, colocarmos em prática, Pai. Nos dê discernimento, Pai, sabedoria para colhermos aquilo que já foi plantado, Pai. Mas que com esse mesmo discernimento venhamos trocar as sementes da plantio de hoje, Pai. Para que nossa colheita futura possa ser uma colheita de bênção, de justiça, de paz. É isso que eu te peço, Pai. Peço a Ti pela vida de cada um que aqui está, cada um que já assistiu e entrou, saiu, e aqueles que ainda vão assistir, Pai. Agradeço a Ti por Teu amor, por Tua misericórdia, Senhor. E ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a sermos cópias de Ti. Ensina-nos, Senhor, a sermos como Teu Filho amado Jesus Cristo. É isso que eu te peço, Pai. E já te agradeço no nome do Teu Filho. Amém. Beijo, beijo, beijo. Acho que eu entro amanhã. Tô com a proposta aí que tem Tiago 4 e 5 ainda pra gente terminar essa série, né? Vamos terminar essa série, então pretendo aí entrar essa semana aí de novo com Tiago 4, Tiago 5. E vamos começar com lives aí semanais sobre mulheres da Bíblia, tá? Tem uns estudos aí no feed, mas eu vou começar com as lives, trazendo aplicação para nossas vidas, na vida de cada mulher. E não só aquelas mulheres que foram heroínas da fé, não só aquelas mulheres que são exemplos pra gente, mas vamos falar também daquelas mulheres que são exemplos a não ser seguidos. Vai ficar salvo sim, Eliane? Mulheres que são exemplos a não ser seguidos, como Jezebel, como Dalila. Vamos falar de
todas as mulheres da Bíblia, aquelas que têm os seus nomes citados e aquelas que também não têm, tá bom? Agradeço a vocês, a cada uma de vocês, o carinho, a cada uma que me chamou no privado para saber o porquê que eu parei com as lives, mas é isso, né? Como eu falei aqui, o meu compromisso não é com as redes sociais, o meu compromisso, em primeiro lugar, é com o Senhor, tá? Então, se tem uma coisa que eu tenho temor é a Deus, então eu não vou vir aqui nunca pra live falar aquilo que tá cheio o meu coração, mas aquilo que provém do céu, aquilo que provém de Deus. Então eu não poderia falar de Tiago 3 sem ainda ter aprendido a ter domínio, mas vamos errar. É verdade, nós não somos perfeitos, perfeito foi só Jesus Cristo, tá? Mas eu hoje tenho na mente que eu preciso ter controle sobre a minha língua. Então eu parei esse tempinho para aprender do Senhor Jesus. Obrigada, Islane. Eu vou falar para vocês que vocês também estavam me fazendo falta, tá? Eu tava sentindo falta desse momento. Eu preciso de vocês. Assim, a gente precisa, né? A igreja é isso, é a comunhão dos santos para que nós venhamos nos fortalecer em fé, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Graça e paz para todas. Tchau. Beijo. Ó, vocês, voltando aqui rapidinho, vocês têm que começar a fazer o print aí e me marcar, hein? Vou fazer aqui uma posezinha aqui pra vocês fazerem o print aí e me marcar nas lives, chamando mais mulheres pra essas lives, tá bom? Prepara o print aí. Vou fazer com o livro. Eu e minha boca grande. Foi? Printa e me marca aí. Falando um pouquinho do que falaram com vocês na live, tá? O que foi falado, o que o Senhor falou com você na live. Beijo! Também tava com saudade. Tchau, meninas.